Quem achou o texto, diga amém. E subiu ao monte e chamou para si os que ele quis, e vieram a ele, e nomeou 12 para que estivessem com ele, e os mandasse pregar, para que tivessem o poder de curar as enfermidades e expulsar os demônios. Simão, a quem pôs o nome de Pedro, Tiago, filho de Zebedeu, e João, irmão de Tiago, os quais pôs o nome de Boanerges, que significa filhos do trovão, André e Filipe, Bartolomeu e Mateus, e Tomé e Tiago, filho de Alfeu, e Tadeu e Simão o Zelote, e Judas Iscariotes, que o traiu. Todos Gideões. Verso 19, vamos dizer todos nós juntos, e uma só voz. 1, 2, 3. Amém. Pode ficar melhor. 1, 2, 3. Que o quê? Que o quê? Mais alto. E Judas Iscariotes, que o... Toma seu assento, por favor. Queridos irmãos, esse texto é um texto muito utilizado por nós na igreja, quando trata-se do chamado, da vocação dos apóstolos, pelo qual Deus, através da pessoa de Jesus, os comissionara a fazer a obra missionária. A bem da verdade, Jesus aqui nesse texto, está escolhendo 12 e os nomeando por apóstolos, ou está escolhendo aqui o seu colégio apostólico. Só que a bem da verdade, pela massa humana que caminhava com Jesus, nos tempos em que ele ensinava, em que ele pregava, havia uma multidão de centenas e milhares de pessoas, das quais a Bíblia relata algumas delas. Por exemplo, na primeira multiplicação dos pães e peixes, nós vemos ali aproximadamente 5.000 pessoas que foram atendidas por Jesus, com esse milagre da multiplicação. Só que todos os irmãos conhecem e sabem que nesta época não se contava mulheres e crianças, e nem os velhos. Então nós entendemos que havia ali frequentemente, assiduamente, no ministério de Jesus, pelo menos 12.000, 13.000 pessoas que frequentemente iam até Jesus em busca dos seus milagres e em busca dos seus ensinamentos. E para delegar a estas pessoas um pouco mais de conforto, dentro dessa questão de ensinamento, Jesus separa 70 pessoas desta multidão. Essas 70 pessoas, o Senhor os nomeia por nome de discípulos. A palavra discípulo significa aquele que está em período de aprendizado. Então Jesus separa 70 aprendizes, que deveriam caminhar com ele, comer com ele, subir para orar ao monte com ele, enfim, está diante dele para aprender dele aquilo que posteriormente eles deveriam fazer. A Bíblia diz que o discípulo não é maior do que o seu mestre, mas se com ele aprende, com ele se parece. Esses discípulos, eles são aprendizes. A gente entende muito bem de que existem muitas pessoas que se autonomeiam doutores, mas a bem da verdade, por mais conhecedor da Bíblia que sejamos, por mais conhecedor dos mistérios de Deus que sejamos, todos nós somos aprendizes. Aí você vai me dizer, calma aí, mas eu já tenho 20 anos de igreja, mas você continua sendo aprendiz. Mas eu já preguei no mundo inteiro, mas continua sendo aprendiz. Mas eu sou pastor de 100 igrejas, você continua sendo aprendiz. Não, mas eu sou pregador de Gideões. Não, você continua sendo aprendiz. Todos nós estamos nesse período de aprendizado. Só que existe uma multidão de pessoas que você também conhece, que nunca aprenderam com Jesus e querem ficar em pé para ensinar. Eu não posso ensinar aquilo que eu nunca aprendi. Então eu preciso frequentemente, eternamente ser um aprendiz. Só que desses aprendizes, Jesus vai selecionar 12. E esses 12, eles vai nomeá-los com o nome de apóstolos. A palavra apóstolo, ela significa aquele que serve. Então esses apóstolos, que são 12, são escolhidos minuciosamente pelo Senhor, minuciosamente por Jesus, dos quais a Bíblia faz questão, não só em Marcos, mas também em Lucas e Mateus, de registrar para nós os nomes desses apóstolos pelos quais
o Senhor os escolheu. Quando nós encontramos esses nomes, ou desses escolhidos, pelos quais foram eleitos por Jesus, nós não temos dificuldades por entender aquilo que a Bíblia quer explicar para nós, porque a maioria desses escolhidos, desses apóstolos, são de origem são galileus. Eles fazem parte daquele compêndio de aldeias ali, junto ao mar da Galileia. Então todos esses homens, eles têm uma historicidade, porque por muitos dias, por muitos meses, Jesus fincou bandeira dos ensinamentos do Evangelho do Reino nessa região da Galileia. E nós vamos observar aqui dentro do texto bíblico que Jesus escolhe esses 12. Quando nós observamos a escolha de Pedro, nós temos aqui um perfil do temperamento de Pedro. Por quê? Porque Simão, ou Simão Pedro, era pescador de profissão da região de Betsaida e morava em Cafarnaum. Jesus também escolheu Tiago e João, que eram explosivos no seu temperamento e eram considerados os filhos do trovão. Jesus também escolhe André, e este André trabalhava nos bastidores e levou o seu irmão Simão Pedro a Jesus. Jesus também escolhe Filipe, que era um homem cético e racional, e foi ele que questionou Jesus acerca dos 2 pães e 2 peixinhos. Este também, escolhido pelo Senhor por nome Bartolomeu, era um homem preconceituoso, e é dele a frase bíblica de que poderia vir alguma coisa de Nazaré. Jesus também escolhe Mateus, que este tem a característica de ser um publicano, um cobrador de impostos da época de Jesus. Jesus também escolhe Tomé, que era ele o coração fechado, aquele que é considerado como incrédulo. Jesus também escolhe Tiago, filho de Alfeu, e Tadeu, porque nada nós na Bíblia entendemos ou sabemos acerca desses 2 apóstolos. Jesus escolhe também Simão, o Zelote porque ele era membro de uma seita do judaísmo e era extremamente estadista ou nacionalista. Aí aqui que vai dar uma incógnita no nosso coração e um nó na nossa mente, porque desses 12, Jesus não errou nas suas escolhas, ele escolheu soberanamente. Olha o que o texto vai dizer: subiu ao monte para orar. Lucas vai dizer também acerca disso, e Jesus, depois dessa oração, ele vai escolher estes 12. Então eles estão debaixo de uma oração. A escolha aqui não foi por favorecimento, foi debaixo de uma revelação, foi de oração. Então nós temos aqui também, diante desse texto, que ele vai nomear esses 12, a segunda revelação, e manda que eles pregassem o Evangelho. Então esses 12 têm poder de pregar o Evangelho. A terceira coisa é que esses 12 também, eles têm poder de expulsar demônios. Por que eu disse que deu um nó na cabeça? Por que o nosso coração às vezes não entende esses critérios de escolha de Deus? Porque dentro deste quadro de escolha, desses 12 apóstolos, tem um apóstolo que nós temos uma incógnita concernente à vida dele. Quem é? Judas Iscariotes. Já parou para pensar? Como é que Jesus consegue escolher um cara, ou um homem como esse, para fazer parte do colégio apostólico, do qual eles serviriam para desbravar e evidenciar o Evangelho? Há um historiador que diz que desses 12 vão ser tirados 120 do dia de Atos capítulo 2, e desses 120 também serão tirados os quase 3.000, e desses quase 3.000 serão tirados os 5.000, e desses 5.000 serão tirados os gideões. Mas o que é que por que é que Jesus escolheu Judas para fazer parte desse colégio apostólico? O que é que Judas tem a oferecer? O que é que Judas disse ou falou ou demonstrou a Jesus para que ele tivesse direito ou não de ser escolhido? A bem da verdade, esse Judas, ele faz parte do contexto, ele é natural de uma aldeia chamada Quiriote. Esta aldeia, ela fica ao sul da Judeia, e ele era o único apóstolo que era judeu de nascimento, porque o resto era tudo galileu. Então esse cara foi escolhido por Jesus porque ele tem todos os elementos para dar certo. É um cara que Jesus não errou na sua escolha, porque segundo alguns pesquisadores, todo o perfil biográfico da vida de Judas faz com que nós entendamos que ele é um cara friamente equilibrado, é um camarada que é letrado sobre diversas coisas nas questões do Império Romano e nas questões da lei. Jesus não errou sobre esta escolha acerca da vida de Judas. Agora, por que é que Judas se tornou para nós um emblema tão ruim, deixou para nós um legado tão ruim de alguém que tem o pseudônimo de que ele traiu o Senhor?
tanto este evangelista Marcos, como também Lucas, Mateus e João, eles fazem questão de adjetivar a vida de de Judas como aquele que o traiu. Eu não sei se eu estou falando aqui para as pessoas certas, mas o Senhor falou isso comigo durante a tarde, que muitos de nós precisamos também de um Judas. Se você não tem um Judas no seu clã social, se você não tem um Judas dentro do seu ministério, a sua vida não vai ficar tão boa como você pensa que tem. É o Judas que dá aquela pitadinha, aquele sabor na nossa chamada e no nosso ministério. Sabe o que é bacana? Jesus sabia quem era o traidor, Jesus sabia quem era Judas, mas ele é tão equilibrado, Jesus sabe tão bem quem ele é, que ele não fez questão de tirar Judas do ministério e do colégio apostólico, julgando eu que Jesus entendia que Judas era necessário para este colégio apostólico. Deixa eu dar uma palavra para alguém, porque provavelmente você que está aqui, se tivesse o poder de descobrir quem está à sua volta, das pessoas que daqui a futuramente irão te trair, das pessoas que pela frente é uma coisa e quando você vira as costas é outra, das pessoas que pela frente te aplaude e na retaguarda eles te vaiam, provavelmente você tiraria esse cara do ministério, tiraria essa pessoa do seu convívio social. Mas Jesus não, Jesus deixou com equilíbrio. Jesus sabia quem ele era, mas não desequilibrou entendendo quem era o traidor. Pastor, por que o senhor está dizendo isso? Porque Judas, ele nunca foi ruim para o ministério de Jesus. A bem da verdade, Judas, penso eu, ele foi a ponte de ligação entre a promessa e o tempo da redenção. Oh, aleluia. Eu estou falando para alguém aqui que provavelmente está debaixo de traição, que provavelmente foi traído, que está magoado, que está angustiado. Alguém lhe deflagrou uma punhalada pelas costas, alguém que provavelmente você confiou, alguém que você emprestou carro, emprestou casa, alguém que você emprestou coisas, alguém que você deu, alguém que você ajudou, que levantou, que ergueu e agora tomou uma postura de lhe trair. Eu tenho uma palavra de Deus, fica tranquilo, não se importa em tirar esses traidores do seu convívio, porque Judas não precisa ser morto por ninguém, ele morre sozinho. É Jesus que tira, é o Senhor que tira, é o Senhor que arranca. Enquanto isso, vai mantendo equilíbrio, porque todo traidor, ele veste a roupa de apóstolo, mas ele tem uma alma de ladrão. É aqueles, oh glória, é aquelas pessoas que parece que acha que está te enganando, que parece que está passando batido, mas nunca passou batido. A Bíblia diz que o Espírito que está em nós testifica com outro Espírito que somos filhos de Deus. Eu já sei que você vai dar glória a Deus aqui. Judas, ele não vai acabar com o teu ministério, não vai acabar com os Gideões, não vai acabar com a tua chamada, porque quando ele pensa que vai acabar, a palavra é essa, é agora que vai começar. Eu nunca vi ninguém colocar o nome de um filho de Judas. Eu não conheço uma carteira de identidade que o nome de alguém seja Judas. Desculpe, nem no sincretismo religioso africano tem um demônio por nome Judas, porque até o diabo odeia quem é traidor. Não fique incomodado, pastor, mas tem gente falando mal de mim por aí. Andou comigo, comeu comigo, eu favoreci. Fica tranquilo. Se está falando mal de você por aí é porque te respeita. Porque se não te respeitasse, falava na tua cara. Se equilibra. O que Deus deu a você é muito maior do que aquilo que esse traidor pode tirar. Alguém dá glória a Deus aqui? Eu vou ficar pedindo para você dar glória. Deixa eu te explicar um negócio aqui, um segredo. Judas provavelmente, ele faz parte de uma conotação política do grupo dos sicários, de uma ramificação dos zelotes. Esse grupo de resistência tem um homem chamado Menahem Bar Judá, que é o fundador, que viveu no período interbíblico.
Ele liderou os sicários depois do assassinato da sua família, na esperança de aniquilar os invasores romanos e se tornar Messias. Porque todos esses sicários, eles têm uma característica: eles eram conhecidos como homens do punhal. Jesus tem 2 homens do ministério que são caracterizados com um punhal. Primeiro, Judas. Segundo, Pedro pescador. Só que a diferença de Pedro pescador é que Pedro mantinha o seu punhal escondido embaixo do manto. Judas mantinha o seu punhal escondido embaixo do manto, da sua túnica. Pedro não. Pedro expunha o punhal, como quem diz a Jesus que estava disposto a fazer tudo o que viesse a sua mão a fazer. Porque o que é melhor para a gente? Ter alguém que anda do nosso lado com um punhal escondido e fica esperando o tempo certo para nos apunhalar? Ou um amigo sanguíneo que tem um punhal aparente, fala na tua cara o que tu não gosta de ouvir, mas você precisa ouvir? Porque tem gente que gosta de ser enganado. Tem gente que gosta de ser enganada. Gosta de andar com um bajulador. O problema é que você está inchando. Porque esses traidores gostam de falar aquilo que você gosta de ouvir. Segura aí. A maior armadilha de Satanás é arranjar para a gente falsos amigos com falsos conselhos. E esses falsos amigos com falsos conselhos nos dão falsas opiniões, para que a gente saia daquilo que Deus determinou. Mas há poder no sangue de Jesus. O que Judas viu em Jesus? O discurso revolucionário. Porque existe um discurso de Jesus que a gente tem dificuldade de interpretar. Não pensa vocês que eu vim trazer paz, porque eu vim trazer espada. Que como Judas nunca teve um encontro pessoal com Jesus, ele apenas admirou e ficou. Você conhece gente assim? Que não se converte, só muda de religião? Você conhece pregador assim? Conhece cantor desse jeito? Conhece membro da tua igreja desse jeito? Quebra no mundo, não se converte, mas muda de religião, porque é aquele que é sucesso. Eu acho, olha para mim, um perigo quando a gente convive com esse tipo de gente que cai de paraquedas sem ter história. Pastor Gesiel, ele sempre diz uma frase que é fantástica. Ele diz o seguinte: é melhor o obreiro subir de escada do que de elevador. Porque no elevador você depende do assessorista. Aperta o botão, você vai para onde você quiser. De escada você tem que ter a tua própria história. Não fica nesse negócio de alguém bater no teu ombro e falar que tá bom, não. Você sabe que pode melhorar. Fica nesse negócio de alguém ficar bajulando, enfurnado na tua casa e dizendo, tá bom não, você sabe que pode melhorar. O que é isso? Isso é falta de comunhão, isso é falta de entendimento, isso é falta de intimidade. Eu tenho uma palavra de Deus para você. Deixa esse Judas miserável se levantar, que enquanto ele se levanta, você vai para o jardim para orar. O cara vai suportar o discurso duro de Jesus. Quando Pedro se levanta dizendo, para onde nós iremos, ou para quem nós iremos, se só tu tem palavra de vida eterna. Ele, com toda a hipocrisia e máscara do mundo, queria impedir que Jesus lavasse o seu pé. Jesus lava o pé em símbolo de humildade. E daqui a pouco ele vai até os sacerdotes para poder vender o Cristo. E eu fiquei tentando arrumar subsídio na Bíblia para entender por que ele vendeu. Por alguns motivos. Vou citar 2. Primeiro, falta de favorecimento. Jesus deixou de favorecê-lo. Quer conhecer quem está do teu lado? Para de favorecer. Porque enquanto você empresta carro, empresta cartão, empresta dinheiro, você é o melhor. Enquanto você prega o que todo mundo gosta de ouvir, tu é o melhor pregador. Para de pregar para você ver. Tem gente que é só teu amigo porque tu favorece. Segunda coisa, o que desviou Judas da missão foi a casa de Simão. Por quê?
Porque ele não suportou ver alguém inferior a ele entrando na casa e mudando o norte de um culto. Casa de Simão o leproso, reunido na casa Lázaro, Marta, Maria e o anfitrião Simão, leproso. Os apóstolos estão lá reunidos, quando de repente alguém entra para quebrar o protocolo e roubar a cena. Quem é? Maria, com um perfume caríssimo. Ela vai quebrar esse perfume, que é 1 ano de trabalho aos pés de Jesus. É lá ainda. E Judas vai orar dizendo: esse aí poderia ser vendido por muito dinheiro, para que a gente possa pagar algumas contas. O que é que Judas está dizendo? É que ele é avarento, que ele não tem coragem de fazer e critica quem está fazendo. Eu tenho um recado para você, internauta. Já viu? Esse povo que não cresce, não deixa ninguém crescer, reclama da tua oratória, reclama da tua mensagem, reclama. Vai pagar o preço para ver. Sabe o que Judas não admite? É que alguém anônimo roube a cena. Olha para o teu irmão, diga para ele: eu vim roubar a cena. Diga a ele. Diga para ele: eu vim quebrar o vaso. Fala para ele: eu não vou me poupar em nada, eu vou me entregar, eu vou exalar o perfume. Judas está caminhando com Jesus pelo menos há 2 anos e meio e não teve coragem de mudar o perfume de casa nenhuma. Agora lá vem Maria, lá vem Maria, que ninguém conhecia a princípio, quebra o vaso, rouba a cena e muda o ambiente da casa do leproso. Eu vim pregar para quem hoje veio fazer culto e quebrar o vaso. Quer um segredo? Todas as vezes que você quebrar o vaso, você vai sempre se deparar com Judas, que fica assim, ó. Para que grito? Para que pular? Eu sei que grito e pulo não muda a tua realidade, mas muda você. Grito e pulo não muda a nossa realidade. A gente é pentecostal, mas não é fanático. Mas nos muda. Porque mesmo o grito sapateado não estando na Bíblia, Deus permite, porque Ele sabe que isso faz bem. Porque quem extravasa não fica depressivo. Eu estou falando para alguém aqui que vai ser curado hoje da depressão. Não, estou falando para alguém que veio quebrar o vaso. Mas e o Judas? Deixa ele para lá que Deus toma conta dele. Vem fazer culto. Vem fazer culto, vem fazer culto, vem fazer culto, vem fazer culto, vem fazer culto. Isso, levante a tua mão, levante a outra, faz alguma coisa, faz barulho, quebra o vaso! Ele vai vender Jesus por 30 moedas. Andou com Jesus o tempo inteiro. E no fim do ministério vai desvalorizar a unção que estava sobre Jesus. Parou para pensar? Que tem gente que quer colocar preço naquilo que você sabe que é inegociável. Valor de um escravo, escuta isso. Os sacerdotes combinam e ele vai dizer: eu vou te dar uma senha. Aquele a qual eu beijar, este será o Cristo. Parou para pensar o porquê que ele precisou dar um beijo? Pastor, mas isso é cultura entre os judeus. Não, o beijo era uma senha. Por que uma senha? Porque Jesus se parecia com quem ele andava. Não tinha terno brilhante, sapato colorido. Era o mesmo perfume. Era a mesma barba. E é difícil você dar glória a Deus, porque alguém sentou do teu lado e você não teve coragem de dar a paz do Senhor nem boa noite. Que você não sabe quem está sentado do teu lado. Se eu fosse você, abraçava e dava um grito de glória junto com ele. Que beijo é esse? É a senha da traição. E Jesus olha para ele dizendo assim: Judas, você com um beijo trai o Filho do Homem. Por que Jesus disse isso? Porque Judas teve coragem de fazer aquilo que uma
faria. Porque amigo de verdade não é só em dia de festa, é no dia do prejuízo. Era para dar glória a Deus, né? Fazer festa enquanto você está dando banquete, aplaudindo enquanto você está tendo sucesso, levantando a mão enquanto você está aqui pregando. Eu quero ver o dia que você cai. Oh, Jesus, me guarda, porque é assim que a gente julga. A gente fala de amor, mas a gente não vive. A gente fala que ama, a gente não vive. A gente só presta enquanto está de pé, porque depois que cai é descartável. Mas eu conheço um que até morto ele dá valor. Olha, eu vou te explicar isso para encerrar. Se Judas ficou endemoniado na casa de Simão, ele ia ficar possesso na casa de Arimateia. Jesus foi crucificado. Até então parece que a traição valeu a pena, apesar do remorso ter colocado um viés no coração de Judas. Mas escuta isso: quando Jesus está lá com o seu corpo na cruz, sangrando, e já era um cadáver, se levantou dois amigos que nunca caminharam com Jesus, porque para ser amigo precisa caminhar com a gente, porque nem todo mundo que é seu amigo caminha contigo. Tem gente que te admira de longe. Quem é? José de Arimateia e Nicodemos, que eles chegam até Pilatos e pedem o corpo de Jesus. E sabe o que é bacana? O bacana é que eles tiram o corpo de Jesus, dando para nós uma lição. José de Arimateia tinha 32 quilos de óleo e mirra, que foram derramados no corpo do morto. Jesus é embalsamado, olha para mim, e colocam ele dentro da tumba de José de Arimateia. Pilatos entende que os discípulos poderiam roubar o corpo e sair pregando que ele havia ressuscitado. E o que Pilatos vai fazer? Manda fazer uma pedra de granito de 1 tonelada e colocar na porta do sepulcro, e colocar 2 guardas lá, para que ninguém entre e para que ninguém saia. Só que quem está lá dentro está banhado no azeite. Segure a mão do teu irmão e diga para ele: é um tempo. Fala para ele: essa sepultura é um tempo, não é um final. Diga: é só um momento, não é um final, é uma história. Esse é o tempo que a foto não vai para a internet. Esse é o tempo que convite não chega para a agenda. Esse é o tempo que o teu marido está te dando trabalho. Esse é o tempo que o teu filho está te fazendo vergonha. Esse é o tempo da tua escassez, da tua luta, que ninguém vai te ajudar, porque alguém já está considerando você morto. Mas escute, Jesus deixou de ser Jesus porque está numa sepultura. Ele está numa sepultura, mas continua sendo Messias. Ele está na sepultura, mas continua sendo Cristo. Ele está na sepultura, mas continua sendo Redentor. O corpo dele está lá, mas a unção continua viva. Sabe o que é isso? Eu tenho uma palavra de Deus para você. Alguém foi levantado por Deus para investir em você, para cuidar de você enquanto você está morto, porque Ele sabe que você vai ressuscitar. Segure a mão do teu irmão, sacode ele e diga: é só uma fase, é só um momento, tu vai sair dessa, tu vai sair dessa, você vai dar a volta por cima, a glória da segunda casa será maior. Tem gente olhando para você dizendo: acabou, aquela igrejola acabou, aquele ministério era fogo de palha, aquela chamada era conversa fiada. Só que tu tá no óleo, tá no azeite, porque na sexta-feira crucificaram, no sábado silêncio, mas o domingo chega.
Deixa zombar. Deixa falar. Ai, 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 ai. Pastor e Judas, fica tranquilo que quem não presta se mata sozinho. Vamos ver o que João vai dizer na sua primeira epístola, capítulo 1, verso 18 e 19. Saíram de nós, porque não eram dos nossos, porque se fosse de nós, permaneceriam com a gente. Isso tudo é para provar que não são todos de nós. Tem gente que Deus vai fazer desaparecer do teu caminho. Ai, gente que não te ajuda a fazer a obra, ainda te atrapalha. Gente que não cresce, não te deixa crescer. Gente que não rompe, te deixa romper. Ainda fica com a cara feia olhando para você, dizendo: eu não sei como é que ele chegou aqui, eu não sei de onde ele veio. E profeta precisa ter origem, profeta precisa ter mensagem. Era machaca na marrácia. Eu vivi o tempo de cruz, tempo de sepultura. Eu combati bom combate, quase encerrei a carreira, mas continuei guardando a fé. Quando Deus achou por bem levar meu filho, sabe o que aconteceu quando meu filho morreu, dia 26 de agosto? Agendas canceladas. As pessoas diziam que eu nunca mais iria pregar. Meu filho saiu de casa para cortar o cabelo e acabou sendo assassinado. Crente. O contraste é que eu tinha acabado de voltar do estado da Paraíba, em Campina Grande, e Jesus salvou 70 jovens. Os que voltavam para a igreja eram sendo batizados com o Espírito Santo, e eu perdendo meu filho em casa. Ei, você que está na sepultura, se escandaliza no que eu vou te falar, não. Você tem duas opções, pergunte qual. Mais alto qual? Ou você continua se fazendo de vítima, ou você espera a pedra ser rolada para tu se tornar uma referência. Ou você continua se fazendo de vítima. Agora já era. Ligando para pastor para pedir para você pregar, tu não precisa disso, tu não é vítima, tu é chamado. Se vendendo por qualquer tipo de dinheiro, se deitando com qualquer tipo de mulher, você não é vítima, você é referência. Se tudo que aconteceu na tua vida você culpasse a Deus, hoje a gente não estava aqui. Mas aquilo que não acontece por permissão, acontece por propósito. Tu vai sair dessa. Ai! É manarracha, é para a suíte, é para a baixa. Dá um sorriso, olha para mim. Meu filho tomou 2 tiros de fuzil. Provavelmente você já tem ouvido isso. Eu fico constrangido de contar. Foi cortar o cabelo, o cara deu uma rajada de metralhadora quando ele chegou na porta do salão. Os meninos que estavam sentados, porque só ele que estava em pé, correram para entrar. E ele correu voltando para casa, e um tiro pegou no braço dele. Pediu socorro, uma moça vizinha ouviu ele pedindo socorro, saiu de casa e abraçou para colocar ele dentro do quarto, ou dentro do quintal, perdão. A tônica diz que, ela disse, a testemunha disse, que o policial saiu do abrigo, apontou o fuzil, mandou largar, senão dava um tiro na cara da mulher. E quando meu filho caiu no chão, ele executou o Lucas. Crente. Ele morreu com uma camisa escrita: eu sou a Bíblia que o mundo lê. Você está tentando largar teu ministério só porque ninguém te convida mais? A prova não vem para te matar, ela está te amadurecendo. E sabe qual é o segredo? O problema é que provavelmente, como Jesus, você está orando dizendo: passa esse cálice. Você está encontrando o céu fechado. Por que o céu fica fechado?
Céu fica fechado porque Deus está te prevenindo, para que tu não ouça aquilo que tu não está preparado para ouvir. 2, a oração que você pede tanto a Deus em oração, ela não vem como resposta, porque Deus não responde oração com resposta pronta. 3, por que Deus não ouve? Porque Ele está disposto a fazer você ir até o final desse negócio. Enquanto o corpo está lá dentro, que eu considero que ele nunca teve, pastor Riane, 2 mulheres iam frequentemente observar a sepultura, para ver se ele ainda estava lá. E é bacana que todas as vezes que elas enxergavam a pedra que estava posta, elas entendiam que o milagre não tinha acontecido, porque todo milagre passa pela pedra. Porque tem pedra que Deus te manda tirar, mas tem outras que você tem que aguardar o tempo, porque enquanto a pedra não sai, você está curtindo no azeite. Tem uma mensagem aí que você guardou o esboço, que quando você estiver aqui, está no azeite. Ai. Não tem uma música que você está aí, cadê os cantores? Não tem uma música que você guardou aí, um CD, que quando soltar o playback, você sabe que vai explodir tudo. Está no azeite. Fica tranquilo, porque quem vai tirar essa pedra não é você, quem vai tirar é Ele. Aí olha o que a Bíblia diz para a gente encerrar, eu vou orar. A Bíblia diz o seguinte: que desceu um anjo do céu em forma de relâmpago. Quando a Bíblia usa o termo relâmpago, ela está dizendo que alguma coisa aconteceu rapidamente. Porque tem coisa que Deus demora, mas tem outras que Ele faz. Eu vou falar para alguém que veio crer. Quem sabe não é hoje que você veio aqui e deixou seu sepulcro em casa, pensando que Deus tinha te esquecido. Você veio aqui para tentar a sorte. E quem sabe hoje a sepultura não vai se abrir quando você chegar na tua casa, na tua cidade. O seu defunto já está fora da sepultura, sentado no sofá da sua sala, esperando você chegar para te dar boa noite. Aqui eu quero ver se tu é crente. O anjo removeu a pedra, irmão, e sentou, pastor Reuel, em cima da pedra, e esperou as mulheres voltarem. Quando elas chegam, porque nessa hora os soldados já estavam todos quase que mortos, a Bíblia diz isso. Os anjos disseram assim: o que vocês vieram buscar entre os mortos aquele que já ressuscitou? Bacana isso. Mas eu fiquei tentando perguntar a Deus o porquê é que esse anjo sentou em cima da pedra. Entendeu? Que quando você empurra a pedra, você corre o risco de se machucar. Mas quando Deus tira, Ele senta em cima, dizendo qual é o macho que vai botá-la de novo no lugar. Tem gente tentando te queimar, mas essa pedra não volta mais para o lugar. Tem gente tentando falar mal de você, mas essa pedra não volta mais para o lugar. Tem gente dizendo que tu não está pregando mais, que tu está desviado, divorciado, está com outra mulher, está com outro homem. Mas o anjo sentou em cima da pedra dizendo: eu quero ver qual é o demônio, qual é Nabucodonosor, Senaqueribe, qual é essa pombagira que vai tirar essa pedra do lugar. Estou sentindo Jesus aqui. Pastor, por que você está dizendo tudo isso? Porque durante essa história toda que eu vivi, eu aprendi que é melhor você ter um inimigo que te respeita do que um amigo que te trai. Porque quem trai não é inimigo. Quem trai é pregador, que depois da mensagem senta na mesa do pastor presidente e te vende. Quem trai são pessoas que, como disse o pastor Fábio, que nunca vão conseguir ter a tua túnica e ficam tentando te queimar para roubar aquilo que nunca vai dar neles. Pastor, o que eu faço? Toma a postura do equilíbrio. Fica de pé.
Olha para o teu irmão, diga para ele: você vai sair dessa. Fala: não tire Judas do teu ministério. Não tire Judas da tua casa, da tua igreja. Fala: aprenda a conviver com ele. Porque daqui a pouco ele mesmo sai sozinho. Desculpa, deixa eu te informar. A redenção é tão linda, a história da redenção, da crucificação, da ressurreição. Mas ela ficaria sem graça se não tivesse o preço da traição. Teu ministério está sendo abrilhantado por aquele que te vende. Porque quem está te vendendo, na realidade, está propagando o teu nome e o teu ministério. Ai. Olha para mim. Eu sei que a gente está aqui torcendo para que o Judas esteja na nossa casa e na nossa família. Desculpa, eu sou profeta. Cuidado para que o Judas não seja você. Que vem para cá, pula, roda, vibra, é alcançado pelo milagre e depois está falando mal dos Gideões por aí. Eu vou falar. Que depois da morte do pastor Cinzino ficou torcendo para o congresso acabar. E aliás, veio aqui simplesmente para saber se o Reuel ia sentar na cadeira de presidente ou não. Então cuidado, porque tem muita gente que tem rosto de Davi, mas tem coração de Saul. Sai de perto dessa praga. Sai de perto dessa praga que fica falando mal da igreja, da obra do Senhor. Eu vou dar um recado para você da internet: não toque naquilo que Deus não deu a você autoridade para tocar. Bota aqui na minha cara: não toque naquilo que Deus não te deu autoridade para tocar. Se você não quer ajuntar, então não atrapalha quem está ajuntado, porque senão Deus vai passar por cima de você. Segure a mão desse querido irmão. Segure a mão dele, por favor. É a última mensagem. Segure a mão dele. Segure a mão dele. Segure. Pode passar o corredor aqui só agora, por favor. Faça isso. Sabe o que é bacana? É que depois desta ressurreição, Jesus voltou melhor do que quando ele foi. Se prepara que tua cidade vai perceber aquela legião de demônios que manda lá na tua rua, que acha que manda. Eles vão perceber que tu chegou aqui de um jeito, mas vai voltar diferente. Se prepara, porque esse demônio vai respeitar, porque Deus vai te colocar nessa estrela de xerife no peito, dizendo a Satanás que quem manda lá não é o tranca-rua, quem manda lá é aqueles que crê no poder da ressurreição, no Espírito do Cristo ressurreto. Olha para ele e diga: tu vai voltar melhor, querido. Fala para ele: você vai voltar melhor. Esse sepulcro vai se abrir, essa porta vai se abrir, esse milagre vai chegar, a tua chamada vai andar, a tua vocação vai fluir. Não para!